Isso aí, pessoal, mais uma questãozinha da UFSC 2017, Física Prova Amarela, é a questão 24 e já vai ter polêmica. Sim, vocês sabem que nem sempre eu concordo com os gabaritos da UFSC. Aliás, não só eu, mas a comunidade como um todo, né, fica um pouco chateada às vezes com algumas soluções. Claro que são detalhes que sempre há uma interpretação possível, né, mas vocês vão compreender já. Olha que questãozinha interessante. Em uma escola, os professores foram desafiados pelos alunos para uma partida de futebol. O jogo ocorreu no campo de futebol 7 do bairro. Decorridos 30 minutos da partida, um dos professores lançou a bola para o atacante, que estava impedido, e o juiz acionou o apito. No exato momento do apito do juiz, alguém tirou uma foto. O professor de física percebeu que a foto poderia ajudá-lo na explicação de um fenômeno trabalhado em sala de aula. Na semana seguinte apresentou a foto, com algumas alterações como se vê na figura abaixo. Na imagem é possível observar o juiz e 3 jogadores, cada qual com a indicação dos módulos e direções de suas velocidades. VJ, V do juiz, V1, velocidade do jogador 1, V2, jogador 2 e V3, jogador 3. Considere os vetores velocidades no plano do gramado e que o som do apito do juiz tem frequência de 500 Hz. Com base na figura e nos dados acima, é correto afirmar que 0,1. A frequência do som do apito percebida pelo jogador 1 é maior do que a frequência real do som emitido pelo apito. Bom, na figura a gente vê que o juiz está numa certa posição com a velocidade V do juiz que é 4 metros por segundo. Nessa mesma linha, o jogador 1 do qual ele trata vai na mesma direção, mesmo sentido, porém com uma velocidade de módulo que é o dobro, V1 módulo 8 metros por segundo. Nós sabemos que se o observador se afasta da fonte, a frequência tende a diminuir. Se o observador e fonte tendem a se aproximar, a frequência tende a aumentar. Quando eu dou uma aula completa de efeito Doppler, né, eu falo como se o aluno estivesse entrando na água. Se a gente corre para as ondas, a frequência delas batendo na gente aumenta. Se eu fujo das ondas enquanto elas tentam se aproximar de mim, as ondas demoram mais a bater em mim, diminui a frequência. Se eu estou parado no mar, as ondas do mar batem com a frequência própria do mar. Né? Corre para as ondas, foge das ondas. Então, um fenômeno cotidiano que nos demonstra que quando observador e fonte se aproximam, a frequência aumenta, como observador e fonte se afastam, a frequência diminui. E nesse caso, o observador está relativamente se afastando da fonte, que é o juiz. E, portanto, a frequência tem que diminuir e não aumentar. E ele diz que era maior a frequência. Então, a 0,1 ficou falsa. 0,2. A frequência do som do apito percebida pelo jogador 1 é de aproximadamente 494,2 Hz. No próprio formulário tinha lá a frequência observada, é a frequência da fonte que multiplica velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, mais ou menos velocidade da fonte. A frequência observada, então, é a frequência da fonte, 500 Hz, que multiplica a velocidade do som, 340, também estava no formulário. E aí a grande dificuldade da galera é perceber se é mais ou menos na hora de decidir para fazer o cálculo da fórmula. E aí, galera, olha só que interessante, eu tenho as possibilidades mais, menos, mais, menos, mais. Não tem como decorar. Aliás, até teria, né? Mas daria muito trabalho. O que eu não tenho que perceber é que o movimento do observador, que é o jogador 1, é no sentido de se afastar da fonte. Portanto, o seu movimento tende a diminuir a frequência. E por isso que eu vou usar o menos 8. Já o movimento do juiz que está apitando, portanto, a fonte, é no sentido de se aproximar do observador. Portanto, o movimento desta fonte tende a aumentar a frequência. E muito perigoso. Como isto é uma fração, para aumentar esse resultado, mexendo no denominador, o de baixo, então eu tenho que subtrair. Valeria a pena uma aula só de efeito Doppler, inclusive para a gente deduzir esta bela expressão. Mas aqui no nosso intuito de apenas mostrar a solução rapidamente, vamos ficar por aqui mesmo.
Então ficou 500 que multiplica 332 que divide 336. Claro que se tu quiser eu posso te ensinar a dividir, mas não é o objetivo da nossa aula. Então eu vou pegar aqui a calculadora rapidinho e vou fazer essa continha. 500 que multiplica 332 que divide 336. Certinho? Ops, vamos dividir. E deu 494,04 Hz. Olha, a federal já exigiu contas com precisão com duas casas após a vírgula. E aqui nesse caso, a primeira vírgula já está dando diferente. Por mais que ele tenha falado aproximadamente, pelo histórico da UFSC, eu, chato do jeito que eu sou, eu diria falso. Professor, mas deu verdadeiro gabarito. Eu não estou preocupado com o gabarito da UFSC, eu estou preocupado com física honesta. E tu vê, né? Usei o próprio formulário, não tinha mudança de unidade, tudo tranquilo. 04. A frequência do som do apito percebida pelo jogador 2 é de 500 Hz. O jogador 2 está atrás do juiz na mesma linha e está parado, V2 igual a 0. Mas, já que o juiz é a fonte e está se afastando enquanto apita, então a frequência tende a diminuir. No afastamento a frequência diminui. Então não pode ser 500, tem que ser menos que 500. 08. O som do apito percebido pelo jogador 3 possui um timbre maior do que o timbre real do apito. Primeiro, timbre é a qualidade fisiológica que nos permite distinguir a origem do som. Timbre não é frequência. Então, já começou falando bobagem. 16. A frequência do som do apito percebida pelo jogador 1 é a mesma frequência percebida pelo jogador 2. Olha, se eu fosse usar a mesma fórmula do efeito Doppler que a gente acabou de usar, a frequência então observada pelo jogador 2 seria os 500, que é a frequência da fonte original. Aí teria os 350, que é a velocidade do som, que a gente já usou, certo? O observador, que é o V2, está parado, então nem importa se é mais ou menos 0. E o juiz, que é a fonte, está se afastando. Quando se afasta, a frequência tende a diminuir. E para diminuir eu vou usar mais, hein? Olha que perigo. Então a frequência observada seria 500, que multiplica 340, que divide 344. Então a frequência observada, olha que interessante, vamos fazer ali 500, que multiplica 340, que divide 344. Olha que curioso, 494,18 Hz. Se nós fôssemos aproximar, daria 494,2, que aí fecharia com o resultado da 02. Mas esse aqui é outro cálculo, certo? E deu um pouco diferente. Se fosse aproximadamente igual, aceitaria, mas ele falou que era igual. E então eu não vou aceitar, já que ele disse que é igual. A frequência do som do apito percebido pelo jogador 1 é a mesma do jogador 2. Eu não concordo. Professor, mas no gabarito deu verdadeiro. Não estou preocupado com gabarito, estou preocupado com física honesta. Certo? Ah, professor, mas a velocidade relativa é a mesma. Não importa a velocidade relativa apenas, importa a velocidade da onda, a velocidade do observador e da fonte e da onda no meio dela se propaga. Certo? A própria dedução desta forma deixa isso claro. Beleza? 32. O jogador 3 escuta o som do apito com uma frequência de 500 Hz. O jogador 3 ele estava mais ou menos nessa posição e a velocidade dele formava um certo ângulo com essa linha, né, paralela ao deslocamento dos demais elementos. Essa velocidade V3 é de 5 metros por segundo. Por mais que a componente horizontal dessa velocidade vá dar os mesmos 4 metros por segundo, se a gente usar o cosseno de 30 como 0,8 como está no formulário, ainda haverá a componente da velocidade que aproxima este jogador 3 do juiz. Então tu vê o V3x, se nós calcularmos, vai dar 4 metros por segundo. Então na horizontal eles não estão se deslocando, porém tem o V3y que aproxima este jogador 3 do juiz, fazendo com que a frequência aumente, certo? Então falso. E finalmente 64. A frequência do som do apito percebido pelo jogador 3
é maior do que a frequência do som do apito percebido pelo jogador 1. Isso tem que ser porque o jogador 1 se afasta relativamente da fonte, que é o juiz, com 4 metros por segundo. Enquanto o jogador 3 se aproxima, né, do juiz, certo? Com uma velocidade que a gente até poderia determinar calculando o V3Y, que nesse caso daria 2,5, mas nem foi necessário. Então já dá para perceber que de fato a frequência do apito do jogador 3, que está se aproximando do juiz, é maior do que a frequência do apito percebido pelo jogador 1, que está se afastando do juiz. Beleza? Então a 64 eu concordo, embora a 32, né, eu discorde. Então o meu gabarito ficou 64, embora a UFSC vá considerar, se eu não estou enganado, que esta é verdadeira, mas diferiu, beleza? E que a 16 é verdadeira, né? Eu acredito que o professor que fez pensou na velocidade relativa, né? Mas não é o suficiente. Beleza? Então meu gabarito é 64. Que beleza, uma polêmicazinha para alegrar nossos estudos. Certo? Qualquer dúvida que vocês percebam, qualquer erro, me ajudem a melhorar. Beleza? Um beijão a todos.